E aí, tudo bem? A gente está de volta com mais um preview de A Saga dos X-Men, agora das edições 10, 11 e 12. Uma edição com só uma história da mensal, mas eu adorei. O primeiro volume da coleção que eu não vou comprar. E outro com mudanças muito importantes para o futuro da equipe. Imagina se usassem esse corner box aqui na edição nacional. Seria bem mais legal e atualizado que a equipe antiga que a Panini vem usando. Mas antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações e joga esse vídeo naquele grupo de WhatsApp dos amigos que curtem os X-Men. Primeiro vamos mostrar as edições 7, 8 e 9 que a gente fez o preview anteriormente. Tá aqui a 7. Aqui teve um erro, tem uma edição que tem aqui que eu não falei no vídeo anterior, mas não foi erro meu não, foi da Panini que não tinha listado essa edição no conteúdo. Eu tô falando da X-Men Annual 8 de 1984. É uma história meio descartável, mais um conto de fadas, dessa vez contado pela Illyana, em que o Lockheed é um pirata espacial e a Kitty, o Wolverine e o Colosso são seus subordinados. Os desenhos são de Steve Leialoha. Tá aqui a edição 8, nada demais para falar dela que eu já não tenha falado em outro vídeo. E a edição 9. Aqui eu que cometi um erro, eu falei que na história da edição 196 o Magneto quer matar as pessoas que queriam matar o Xavier e a Rachel não deixa, mas é o contrário, a Rachel que quer matar e o Magneto, agora reformado, não permite. Aqui usaram a capa do Barry Windsor Smith, como eu já imaginava. Algumas pessoas até acharam que eu não curto a arte do Smith, porque eu disse no último vídeo que eu não usaria essa capa. É claro que eu curto, eu até sugeri que usassem uma capa dele na edição 6. Eu só acho que tinha capas mais comerciais que essa, com mais personagens, sugerindo mais ação. Mas isso, lógico, é uma questão de opinião. Mas vamos lá, o que vai acontecer na edição 10? É nessa que a gente só vai ter uma edição da mensal, mas mesmo assim eu fiquei feliz. Por quê? Porque vão republicar a minissérie do Noturno por Dave Cockrum, um material bem divertido. Eles devem usar essa capa aqui, eu acho legal, mas se usar essa aqui da Fênix, vai ser legal também. Então, outra coisa que algumas pessoas falaram depois do meu último vídeo é que eu só quero que publiquem edições da mensal aqui na coleção. Não precisa ser só da mensal, mas são elas que movem a trama pra frente. Quanto mais tiver numa edição, melhor. E eu fui contra republicar Guerras Asgardianas, que saiu aqui, e uma história que saiu aqui na Ascensão da Fênix, porque elas saíram há pouco tempo. Aí teve gente que disse que eu estava errado porque eu não estou pensando em quem não comprou essas histórias antes. Estou pensando sim, elas estão disponíveis no site da Panini, é só entrar e comprar. Ah, mas aqui vai ser mais barato, agora na saga dos X-Men vai sair por um preço mais barato. Aí é outra história, mas e eu? E outros leitores que não tem grana sobrando, já compraram isso aqui e agora vai ter que comprar de novo na saga dos X-Men? Não tem problema publicar na saga dos X-Men material que já saiu antes. Inclusive daqui a pouco vai chegar o Massacre de Mutantes e outras sagas que a Panini já publicou. A questão é ter publicado de novo uma coisa que ainda está no site disponível, saiu em 2021. Mas para finalizar esse assunto, você comprou essa aqui? Você comprou essa? E agora você vai comprar de novo na saga dos X-Men? Para você tá tudo bem? Então tudo bem. Vamos para a minissérie do Noturno. Essa minissérie é de 1985, da mesma época das histórias que estão saindo na coleção A Saga dos X-Men. Ela é escrita e desenhada por Dave Cockrum, o criador do Noturno, que sempre adorou o personagem. O Kurt está treinando na sala de perigo com a Kitty e a Illyana. Ele lembra de quando ele encontrou o Vanisher e foi parar em outra dimensão. Essa história também saiu na Saga dos X-Men. A Kitty tenta criar uma simulação na sala de perigo do poço dimensional que o Kurt e o Vanisher tinham visto, mas acaba surgindo o poço real e captura Noturno e Lockheed. O Kurt cai em um navio pirata em outra dimensão. Acaba fazendo amizade com os piratas, mas quando eles atacam outro navio voador, o Noturno tenta impedi-los e se teleporta para o outro navio em que está uma princesa. Ela se assusta com o Kurt, diz que ele é um Bog. O Kurt, claro, não faz ideia do que é um Bog e Noturno se envolve em mais confusões com o povo da princesa Jinjav e os piratas, mas acaba sendo aprisionado por um feiticeiro com cara de tubarão chamado Chagrin. Essa história só tinha sido publicada no Brasil até hoje em O Incrível Hulk 86 de abril de 1990.
Nightcrawler 2. O Kurt, enquanto está aprisionado, conhece quem são realmente esses Bogies, que são criaturinhas demoníacas que se parecem com ele. Os Bogies o libertam em troca de ajuda contra Chagrin. O Kurt descobre que o feiticeiro quer sacrificar Jinjav. Ele e Lockheed invadem o templo de Chagrin para salvar Jinjav, mas estão quase sendo derrotados pelo feiticeiro, quando o pirata Long John McGurk resolve ajudar. Kurt e Chagrin duelam com espadas e o feiticeiro cai para a morte. O povo de Jinjav agradece a Kurt e ele e a princesa estão se envolvendo romanticamente, mas Kitty tenta trazê-lo de volta. Ela falha e envia Noturno e Lockheed para outro lugar, onde Kurt vê um Banff, a criatura baseada nele que a Kitty parecia ter criado naquele conto de fadas, naquela história dos X-Men que a Panini nunca publicou. Se você quiser saber mais sobre essa história, dá uma olhada nesse card aqui. Essa história do Noturno só tinha sido publicada no Brasil até hoje, em O Incrível Hulk 87. Nightcrawler 3. Kurt descobre que os personagens criados por Kitty existem em outra dimensão. Descobre também que Chagrin ainda está vivo. O feiticeiro captura vários Banffs. O Banff, amigo do Kurt, então convoca o Tacanho, que é a versão do Wolverine nessa dimensão, para tentar salvar seus amigos. Chega também o Lockheed dessa dimensão, que é um dragão que se parece com a nave Blackbird dos X-Men. A Kitty e o Colossus piratas dessa realidade também aparecem. O grupo vai até o castelo de Chagrin nessa dimensão. Eles encontram o Banff Negro, um Banff gigante maligno que os derrota e aprisiona. Essa história só tinha sido publicada até hoje no Brasil em O Incrível Hulk 88. E Nightcrawler 4, a parte final da minissérie do Noturno. O Banff encontra um grupo de garotas Banff e todos se unem para resgatar Noturno e seus amigos. Também chega a versão da Tempestade dessa realidade. Em meio ao confronto com Chagrin, Kurt percebe que destruir o cetro do feiticeiro pode levá-lo de volta à sua realidade. Ele ainda se teleporta para outras dimensões absurdas, até finalmente voltar para casa. Essa história só tinha saído no Brasil, em O Incrível Hulk 89. A edição mais importante desse volume de A Saga dos X-Men para mim é a X-Men 199, de 1985. Ciclope retorna para a mansão a pedido de Moira MacTaggert e descobre que Xavier está morrendo. Mística propõe a Valerie Cooper que a Irmandade de Mutantes seja recrutada pelo governo e mude seu nome para Força Federal Vigilantes da Liberdade. Rachel encontra a matriz holoempática dada pelo Shi'ars para os pais de Jean após sua morte. Rachel decide libertar seu poder latente e se torna a nova Fênix. Magneto e Kitty, que são judeus, estão em um memorial sobre o Holocausto quando são atacados pela Força Federal. Espiral, inimiga do Longshot, também fazia parte da equipe. O objetivo é prender Magneto pelos seus crimes. O resto dos X-Men chega e enfrenta a ex-irmandade. Magneto decide se render e concorda em ser julgado. Essa história só tinha sido publicada até hoje em X-Men 21 de abril de 1990. E nesse volume também tem mais uma história retirada de Bizarre Adventures 27 de 1981. Eu acredito que seja a história do Homem de Gelo, porque é a última que sobrou, as outras já foram publicadas na saga dos X-Men. O Bob tenta deter assaltantes em meio a um parque de diversões. Agora vamos para a saga dos X-Men 11, a primeira da coleção que eu não vou comprar. E logo, como eu falei, vão sair aqui várias sagas que a Panini já republicou, então eu já esperava não pegar alguns volumes, eu só não esperava que fosse tão cedo. Tudo que vai sair nesse volume a Panini já publicou antes. Essa vai ser a capa, eu acho uma boa escolha, e eu nem vou entrar muito no detalhe dessas histórias, porque quem vem acompanhando os lançamentos de X-Men da Panini já leu isso tudo recentemente. Aqui tem a New Mutant Special Edition 1, os Novos Mutantes vão parar em Asgard e se envolvem nas Guerras Asgardianas. São desenhos bem legais do Arthur Adams. Essa história saiu aqui, ó, X-Men Guerras Asgardianas da Panini, de 2021. X-Men Annual 9, os X-Men se unem aos Novos Mutantes no final das Guerras Asgardianas. Também saiu aqui. E vão sair duas histórias da Classic X-Men, que, pelo que eu entendi, a Panini já publicou também. As edições 12 e 19. Devem ser as segundas histórias, com desenhos do John Bolton, mas a Panini colocou que tem desenhos do Dave Cockrum e do John Byrne nessas histórias. Eu acho que é erro da Panini. Se forem as histórias do Claremont com desenhos do Bolton,
Essa da edição 12 é a que mostra o episódio trágico em que a primeira filha do Magneto com a Magda, a Annie, é queimada viva por intolerantes racistas. A Panini já publicou essa história na coleção Histórica Marvel Super Vilões Unidos 2 de 2016. E na outra, da edição 19, o Magneto começa a enlouquecer e se tornar o tirano senhor do magnetismo pelo excesso de uso dos seus poderes. Isso explicaria por que ele foi um vilão tão terrível no passado e agora tentava ser uma pessoa mais razoável, porque o magnetismo afetava o seu cérebro. Saiu aqui também na Super Vilões Unidos 2. Portanto, se você tem a Super Vilões Unidos 2 e o encadernado Guerras Asgardianas, não precisa comprar essa edição. A não ser que você se importe com lombada, com completismo, esse tipo de coisa, não tem nada de errado com isso. Quer comprar, compra, mas eu só me importo em ter as histórias. E então vamos para a edição 12, porque essa sim tá cheia de coisa inédita e importante, mas tem coisa que já saiu também. A capa deve ser essa, e faz sentido que seja, eu escolheria essa também. A história que já saiu antes pela Panini é também a história mais importante desse volume, a X-Men 200, o julgamento de Magneto. Magnus é levado a uma corte internacional. Ele é defendido por Gabrielle Haller, antiga aliada de Magnus, e Xavier no passado, e ela é mãe do Legião. O promotor é James Jaspers. Esse nome te parece familiar? O Claremont pretendia que esse fosse Jim Jaspers, um vilão do Capitão Britânia com o poder de alterar a realidade, criado por Alan Moore. Claremont estava tramando um baita arco dos X-Men envolvendo Jaspers. Mas nessa época, o Moore começou a brigar muito com a Marvel por conta de direitos autorais das suas criações. Por precaução, a Marvel proibiu que esses personagens criados por ele fossem usados, e essa ideia do Jim Jaspers enfrentar os X-Men foi descartada e foi adaptada para o que acabou se tornando a Queda dos Mutantes. A juíza do Magneto foi Michelle Devereaux, uma pessoa imparcial e justa. Os X-Men e os Novos Mutantes voltam das Guerras Asgardianas e aparecem em Paris, bem onde o julgamento ocorreria. Grupos terroristas começam a vandalizar e explodir locais em cidades europeias, deixando a mensagem "Libertem Magneto, assinado X-Men". A equipe então precisa deter esses caluniadores que foram contratados por Andrea e Andreas, filhos do Barão von Strucker, que queriam vingança contra Magneto, que teria matado o Barão. Juntos, os gêmeos von Strucker se denominavam Fenris. Eles atacam a corte de Magneto. Magnus consegue detê-los e salvar os juízes. A juíza Devereaux resolve absolver Magneto. Xavier passa muito mal e fica às portas da morte. Lilandra e Corsário chegam e levam Xavier para ser tratado no espaço. Magneto passa a ser o novo mentor dos X-Men e Novos Mutantes. Xavier ficaria a partir de agora sumido das histórias por anos, voltando para valer mesmo só na fase do Jim Lee, no início dos anos 90 nos Estados Unidos. Ele aparece uma vez ou outra rapidinho nas próximas histórias, mas ele está no espaço e fica ausente das aventuras por muitos anos. A Panini já tinha publicado essa história aqui, na coleção Histórica Marvel X-Men 5 de 2016, e tinha saído pela primeira vez em X-Men 24 de abril de 1990. X-Men 201, essa história tem desenhos de Rick Leonardi. Nasce Nathan Christopher Charles Summers, o filho de Ciclope e Madeline Pryor, mas Scott está com a cabeça em outro lugar, preocupado em deixar a mansão nas mãos de Magneto. Anos depois, descobriríamos que o bebê Nathan se tornou Cable no futuro. Ciclope e Tempestade decidem duelar na sala de perigo para definir quem seria o novo líder da equipe. Ciclope perde e deixa os X-Men. Um tempo depois, Scott abandonaria Mad e se uniria ao X-Factor. Ficaria também muito tempo longe dos X-Men no Ciclope. Essa história só tinha sido publicada até hoje em X-Men 25 de abril. X-Men 202. Vem então duas histórias dos X-Men contra o Beyonder que pra mim são das mais fraquinhas aí dessa fase com o Romitinha nos desenhos. Elas fazem parte, claro, das Guerras Secretas 2. Rachel, a nova Fênix, decide matar o Beyonder. Os X-Men decidem impedir que ela faça isso. Isso ia ser bem recorrente nas histórias dos X-Men dessa fase. A Rachel quer matar alguém e os X-Men têm que impedir. A personagem fica até meio chata nessa época. O Beyonder traz para o presente os sentinelas do futuro pós-apocalíptico da Rachel.
Os X-Men o enfrentam. Essa história tinha saído em X-Men 26. E a X-Men 203 é a última da mensal que tem nesse volume. De novo, a Rachel quer matar o Beyonder. Dessa vez ela absorve os poderes dos X-Men contra sua vontade para ter sucesso. Os X-Men ainda estão em São Francisco, onde enfrentaram o Beyonder na edição anterior. Com eles está a Jessica Drew, a ex-Mulher-Aranha. A Fênix vai para o espaço e decide roubar o cristal Unkran para recriar a existência sem o Beyonder. Ela ia aniquilar o universo inteiro só para se livrar do Beyonder. Ela acaba desistindo e volta para a Terra. O Beyonder surge e aprende sobre a importância da vida com os X-Men. Ele decide ponderar a respeito e desaparece. Essa história só tinha saído no Brasil aqui, em X-Men 27, de 1991. E nesse volume vai ter também a Marvel Fanfare 33, de 1987. É uma história desenhada por June Brigman. Os X-Men se envolvem em uma guerra interplanetária contra o chefe examinador. É uma história isolada que não tem nada a ver com as outras histórias dessa edição. Esse chefe examinador era um vilão de uma saga chamada Quest Probe. Essa história devia ter saído durante essa saga, em 1984, mas não foi. Aí, para não jogar fora, publicaram ela na Marvel Fanfare 3 anos depois. A saga Quest Probe nunca saiu no Brasil, assim como a Marvel Fanfare 33. É isso aí, a saga dos X-Men 10 e 11 estão à venda na Amazon. A 12 ainda não, pelo menos não no dia que eu tô gravando aqui. Eu deixei links aqui da 10 e 11, compra pelo meu link se você curte aqui o canal, isso ajuda a gente a continuar criando conteúdo. Por hoje é só, nas próximas semanas, semana que vem eu vou mudar aqui um pouquinho a programação e vai ter outro Tudo Que Você Precisa Saber, porque eu consegui uma conversa exclusiva com ninguém menos que Mark Waid. Que sensacional, falei com um dos maiores escritores de HQ de todos os tempos. Vamos falar sobre a nova saga do Flash que a Panini vai lançar mês que vem com toda a fase do Waid, a vinda do Waid para a CCXP ano passado, o Reino do Amanhã, Capitão América, toda a obra dele e muito mais. Não preciso dizer que está imperdível, né? Depois tem primeiras aparições DC Comics, assistindo a HQ Liga da Justiça parte 2 e em breve a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Shazam, Fúria dos Deuses. Até lá!